Bom dia, boa tarde, boa noite. Encerramos a parte de reprodução e já começamos com a parte de respiração. Como eu disse para vocês, no ensino remoto a gente vai trabalhar basicamente com os aspectos da fisiologia humana. Então, aqui nós vamos falar de sistema respiratório humano. Mas para isso a gente precisa entender o que é respiração, né? Então, a gente já entendeu um pouquinho, e aí nós vamos fazer uma analogia com o que a gente viu de organelas celulares, com o que a gente viu de fotossíntese, né? Eu costumo dizer que tudo aquilo que a nossa célula faz no micro, o nosso corpo faz no macro, né? Então, o processo respiratório, a gente viu que as nossas células respiram para produzir ATP, né? Usando inclusive oxigênio. E as organelas que fazem isso, quem são? As mitocôndrias, né? Então, o que é a respiração? O que acontece é o seguinte: todo animal, ele precisa, todo ser vivo, ele precisa ser vivo aeróbico, né? Porque existe respiração anaeróbica. Ele precisa de oxigênio para o seu metabolismo celular. O que é o metabolismo celular? É a geração de energia para que o organismo se mantenha vivo. E elimina um gás carbônico como produto dessas reações. Então, as trocas gasosas, ou seja, o oxigênio que entra, o gás carbônico que sai, que são realizadas entre o ser vivo e o ambiente que esse ser vivo se encontra, é o que a gente chama de respiração, né? E aí, essas trocas gasosas, elas envolvem processos, nesse caso, processo de difusão dos gases através de membranas, uma superfície super fina e semipermeável, sempre úmida ou imersa em água. Então, o que acontece? O transporte, a troca gasosa, ela ocorre do ambiente em que eu tenho aquele gás mais concentrado para o ambiente em que eu tenho aquele gás menos concentrado, né? É importante que a gente saiba que nos diferentes grupos animais existem diferentes tipos de respiração, tá? Então, ela pode ser uma difusão, ela pode ser uma respiração tegumentar pela pele, ou uma respiração cutânea, igual acontece em porífero, quinidário, proteomita, meteorita, em anfíbio. Traqueal, que ocorre em inseto nos artrópodes de uma forma geral, filotraqueal, que ocorre nos aracnídeos, dentro dos artrópodes, respiração branquial relacionada com ambientes aquáticos e a respiração pulmonar, em que eu encontro em moluscos terrestres, em peixes dipnóicos, que são os peixes pulmonados, anfíbios, reves, aves e em mamíferos. Então, nós vamos focar aqui na respiração pulmonar presente nos mamíferos, tá? Então, o que é preciso que a gente entenda? Que existem estruturas relacionadas ao processo respiratório. Que os mamíferos apresentam? Narina, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos pulmonares, né? E os pulmões propriamente ditos. Além disso, o processo respiratório ele leva em consideração a ação de um músculo, que é o músculo diafragma. O músculo diafragma, ele é exclusivo de mamíferos e ele é responsável por separar a região torácica da região abdominal, né? E ele tem um papel fundamental no processo de respiração, né? No processo de ventilação. Então, nós vamos falar do sistema respiratório humano. Então, como que acontece a respiração? O ar, ele entra pela cavidade narina, atinge a cavidade nasal, onde ele vai ser filtrado, umidificado e aquecido. Ele vai ser conduzido, né? Ele entra pela narina, passa pela cavidade nasal, é levado depois de aquecido e umidificado à faringe, e aí ele é conduzido, a faringe, a traqueia, conduzido ao pulmão e chega até o brônquio, né?
Na extremidade desses brônquios, eu tenho os bronquíolos que se ramificam em alvéolos pulmonares. Essa ação ocorre, esse enchimento do pulmão ocorre por ação do diafragma, né? Depois que o diafragma faz o seu movimento, esse ar retorna pela laringe até ser eliminado, né? Então, o que é importante a gente saber? Então, o ar é conduzido lá pela traqueia, desce até os pulmões, a traqueia chega no pulmão direito e no pulmão esquerdo, ramificada, e nos brônquios. Esses brônquios vão se ramificando e ficando cada vez mais fino, formando os bronquíolos, que vão se ramificando, né, cada vez mais finos, até que na extremidade desses bronquíolos eu tenho uma estrutura chamada alvéolos pulmonares. Então, o epitélio, ou seja, o tecido que recobre a traqueia, que recobre os brônquios e que recobre os bronquíolos, ele é formado por células que têm cílios, e são células que produzem muco, né? E por que isso é importante? Porque o ar que entra fica retido, as partículas de poeira, bactéria que está suspensa nesse ar, são aderidas, ficam retidas nesse músculo, nesse muco, e são eliminadas na garganta, né? Então, esses cílios levam a esse processo de eliminação. Dessa forma, o que acontece é que esse material é engolido, vai ser digerido e eliminado. E não chegar a bactéria, por exemplo, poeira até o pulmão, que é um ambiente estéril, que deve estar ausente de micro-organismos, podendo causar doença, né? Então, o que é preciso que a gente entenda? Esse ar é direcionado para a traqueia, vai até chegar aos alvéolos. Então, o que acontece é que os bronquíolos vão se ramificando e aqui nas extremidades eu tenho os alvéolos pulmonares, que são ricos em capilares sanguíneos. Então, vamos entender. Eu chamo de sangue arterial, e aqui, gente, é preciso que a gente entenda que os sistemas, a gente vê os sistemas separadamente, mas eles fazem parte de um conjunto, está tudo interligado. A gente só separa do ponto de vista didático. Então, eu não consigo falar de sistema respiratório sem falar, por exemplo, do sistema circulatório, né, que vai carregar o sangue. Então, vamos lá. Eu chamo de sangue arterial sangue rico em oxigênio e chamo de sangue venoso sangue rico em gás carbônico, né? Uma coisa que é fundamental a gente entender. A gente aprendeu lá, sangue arterial circula por artéria, sangue venoso circula por veia. Na grande maioria das vezes é verdade, mas em todas as vezes, não. Existem momentos em que eu encontro sangue venoso em artéria e sangue arterial em veia. Então, cuidado com as associações que são feitas. E aí, quando esse ar, né, chega lá no pulmão, ele sofre um processo que recebe o nome de hematose. O que é hematose? Hematose é a liberação do excesso de CO2 que estava na corrente sanguínea para ser eliminado no processo de expiração e levar o oxigênio que veio, que entrou pelo processo respiratório, para a corrente sanguínea para levar esse oxigênio até as células. Então, a liberação desse CO2, a transformação desse sangue venoso, que era rico em CO2, para sangue arterial, que passa a ser rico em oxigênio, recebe o nome de hematose. E eu chamo de capilares vasos sanguíneos muito, muito, muito finos. Então, olha o que acontece, gente. Lá na extremidade dos bronquíolos, que já se ramificaram, eu tenho vários capilares sanguíneos, capilares venosos e capilares arteriais, né? Então, o que acontece é que nesse alvéolo eu vou ter a entrada e a saída dos gases da respiração desse alvéolo, né? Então, no processo de inspiração, eu encho os meus pulmões com oxigênio. Esse oxigênio é levado até os alvéolos e faz um processo de difusão. Lembra que eu falei com vocês lá no início? Que acontece no processo respiratório é que o gás
sai do ambiente que ele está mais concentrado para onde ele está menos concentrado. Então, no processo de inspiração, eu estou levando oxigênio para os meus pulmões, estou enchendo meu pulmão de ar rico em oxigênio. E o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo com que esse oxigênio entre na minha corrente sanguínea, né? Que tem agora mais quantidade de CO2, né? Então, ele sai de uma área que ele está mais concentrado dentro do pulmão para uma área que ele está menos concentrado nos vasos sanguíneos. E a recíproca é verdadeira. Na hora que eu faço o processo, inspirei, oxigênio foi para a corrente sanguínea, gás carbônico foi deixado dentro do pulmão. Inspirei e mandei esse gás carbônico para fora. Então, ele estava rico lá na minha corrente sanguínea, né? Então, ele saiu da onde ele estava mais concentrado para onde ele estava menos concentrado, dentro da cavidade pulmonar, para ser eliminado para o meio externo, né? Então, olha aqui, é isso que eu gostaria que vocês vissem aqui. E como que esse oxigênio ele é transportado pelo corpo? Ele é transportado, ocorre lá, né? Aqui, ó, aqui é um alvéolo pulmonar. Então, esse oxigênio ele está dissolvido no ar e ele entra para a corrente sanguínea e é carreado para as células através de uma substância, né, que está presente lá nas nossas hemácias, lá nos nossos glóbulos vermelhos. Que substância é essa? A hemoglobina, que é uma proteína que a gente encontra nas hemácias. Quando essa proteína ela carrega moléculas de oxigênio, a gente chama ela de oxihemoglobina, né? E grande parte do oxigênio é carregada pela hemoglobina. E uma pequena parte do CO2 que é produzido no processo respiratório é que é transportado pela hemoglobina. Quando eu tenho CO2 transportado pela hemoglobina, eu chamo de carbohemoglobina. Mas a grande parte, a maior parte do CO2, ela é transportada lá no nosso plasma sanguíneo, diluída no nosso plasma na forma de bicarbonato. Tudo bem? Então, olha, o nosso sangue, ele é composto por uma parte de células e ele é composto por uma parte líquida. As células são os glóbulos vermelhos ou hemácias, que têm hemoglobina, que vão carregar oxigênio, grande parte do oxigênio e parte do gás carbônico. E, além disso, os glóbulos brancos, que são as células de defesa. Nós vamos falar deles lá no sistema circulatório. Além disso, eu tenho plaquetas e tudo mais, e eu tenho a parte líquida, que recebe o nome de plasma, né? Esse plasma, que tem um monte de coisa nele, é nele que eu encontro dissolvida grande parte do gás carbônico gerado no processo respiratório. Então, olha aqui. A gente tem aqui capilares venosos carregando sangue venoso, capilares arteriais carregando sangue arterial. Então, olha o que acontece aqui. O que é hematose? Tá vendo aqui, ó? Chega capilar venoso e, de repente, sai capilar arterial. Então, é nesse processo aqui que o gás carbônico é liberado para o interior do alvéolo e o oxigênio que está no interior do alvéolo é captado pela hemoglobina das hemácias para ser carregado para o resto do corpo. Então, o que é importante a gente saber aqui? Como que ocorre, qual a relação de sangue venoso e sangue arterial? E aqui tem tudo a ver com o sistema circulatório, tá? Então, nós vamos ver isso mais profundamente no sistema circulatório, mas olha para vocês verem aqui. Sangue arterial de vermelho, sangue venoso de azul. Olha aqui, veias pulmonares conduzindo sangue arterial. Artérias pulmonares conduzindo sangue venoso. Nós vamos entender isso lá no circulatório, tá? Nós vamos entender isso aqui, é a pequena circulação ou circulação pulmonar. Mas é importante vocês não esquecerem disso. E como que
funciona o processo de ventilação pulmonar? Eu disse para vocês que ela é dependente de um músculo chamado diafragma. Além desse músculo chamado diafragma, eu também dependo dos músculos que estão entre as minhas costelas e, portanto, músculos intercostais. Então, olha o que acontece. Quando eu inspiro, estou inspirando, tá? O que acontece é que eu preciso aumentar a minha cavidade, o meu volume pulmonar, não é isso? Então, olha para você ver. Quando eu inspiro, o diafragma contrai, deslocando para baixo, aumentando o espaço que eu tenho na minha região torácica. O ar preenche os pulmões, né? Então, eu tenho uma expansão da caixa torácica à medida que os músculos intercostais se contraem, levantando as costelas e inchando o pulmão, aumentando o meu volume torácico. Lá, já na expiração, se na inspiração eu tenho contração do diafragma, na expiração eu vou ter o relaxamento desse diafragma. Então, se ele estava contraído, aumentando o volume da caixa torácica, ele se relaxa, diminuindo o volume da caixa torácica. O que acontece é que com esse relaxamento, a caixa torácica diminui de volume à medida que os músculos intercostais também relaxam, abaixando as costelas. Então, aí eu diminuo o volume final da minha caixa torácica. E como que ocorre o controle respiratório, né? Então, a nossa respiração, ela tem uma parte que é controlada voluntariamente, mas também existe um controle involuntário, né? Por exemplo, eu tô aqui, ó, eu controlo se eu vou respirar agora ou se eu vou respirar daqui a pouco, né? Então, ó, vou respirar. Agora, eu consigo falar assim, vou me matar por asfixia, vou tampar o meu nariz e fechar a minha boca? Eu vou conseguir? Não. Por quê? Porque existe também um controle involuntário. E é esse controle involuntário que predomina. Esse controle involuntário depende de uma estrutura que está lá no nosso sistema nervoso, que é o bulbo. Lá no bulbo, percebe alterações químicas no sangue. E que alterações são essas? Basicamente, pH do sangue, que vai estar diminuído quando eu tenho uma alta concentração de gás carbônico. A gente viu isso lá, que o gás carbônico, quando ele é dissolvido, ele vira ácido carbônico, não é isso? E aí ele reduz o pH, né? Ele acidifica o meio em que ele se encontra. Então, eu tenho receptores para essas alterações químicas lá no bulbo, na carótida, que é uma veia, né? Que é um vaso sanguíneo. A veia não. Carótida, não sei se é uma veia ou uma artéria. Eu tenho que confirmar isso. Mas é um vaso sanguíneo e também na artéria aorta, né? Então, isso é percebido lá no nosso sistema nervoso. Se ele percebe que eu tenho um pH baixo demais, fala assim, não, gente, esse pH está muito baixo, isso vai causar problema. Eu preciso regular esse pH. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar oxigênio para dentro, eu tenho que tirar esse excesso de CO2 aí. E aí, ativa uma região cerebral chamada centro do controle da respiração lá no bulbo e faça com que se inspire. Tudo bem? Então, aquilo que eu estava falando para você, o CO2 em solução aquosa forma ácido carbônico, né? Então, o aumento da acidez devido ao aumento da concentração de CO2 no plasma estimula células lá do centro respiratório, lá no bulbo, né? E aí, o que acontece? O aumento dessa concentração de CO2 reduz o pH, estimula os neurônios do centro respiratório. Desses neurônios partem nervos que inervam os músculos intercostais e o diafragma, e aí, quando eles são estimulados, eles levam à contração
desses músculos intercostais e o diafragma. Com isso, eu tenho uma expansão de caixa torácica e o enchimento dos pulmões. Então, o ar entra nos pulmões e aí ocorre a hematose, né? Então, eu tenho o centro nervoso que faz o controle respiratório. Então, o que acontece é que há uma detecção da diferença de pH lá nos quimiorreceptores das carótidas e da aorta. Eles detectam o aumento da concentração de CO2, que leva a um aumento da acidez sanguínea, gera impulsos nervosos que são levados lá para o bulbo. Uma vez que o bulbo recebe esses impulsos nervosos, os nervos que saem do bulbo e vão até os músculos intercostais e o diafragma fazem a contração, mandam um estímulo para que esses músculos se contraiam e haja expansão da caixa torácica com a entrada do ar no processo inspiratório, né? E aí, por que a gente engasga, né? Como eu engasguei agora, né? A gente tem aqui, ó, na nossa região da garganta, estruturas que são compartilhadas entre sistema respiratório e sistema digestório, né? E, dentre elas, a gente tem uma cartilagem que é chamada de cartilagem epiglótica, ou epiglote. É uma cartilagem que vai proteger, que está presente na laringe e que vai proteger o sistema respiratório contra a entrada de alimentos, de líquido, o que quer que seja, né? Porque ele fecha a laringe. Lembra que a laringe, ela é uma estrutura exclusivamente respiratória. Ela não é uma estrutura digestória. Então, a epiglote se fecha sobre a laringe, impedindo que alimento, que líquido entre no sistema respiratório. Então, o que acontece é o seguinte, uma vez que a gente engole o alimento, a epiglote é pressionada contra a laringe. Como a entrada da laringe está tampada, o alimento só tem um caminho que ele vai seguir, que é o esôfago, que é o caminho correto para ser direcionado lá para o estômago. O que acontece é que se esse mecanismo tiver um delay ou não estiver funcionando direito, esse alimento ele pode ser desviado para a laringe. O que acontece é que quando a laringe sente que tem um alimento ali que não era para estar, ela tem uma série de terminações nervosas que levam esse estímulo para células efetoras que vão provocar o efeito da tosse. Para quê? Para que esse alimento saia da laringe e epiglote, se feche e ele possa ser direcionado para o esôfago para seguir o caminho correto. Então, é por isso que a gente engasga. Então, é algum alimento, algum líquido que foi incorretamente direcionado para a laringe e se fosse, chegaria às suas vias respiratórias, né, ao seu sistema respiratório, aos seus pulmões, o que não pode acontecer, né? Então, é por isso que a gente engasga para tirar esse líquido, para tirar esse alimento e voltar ele para a via, para a epiglote poder fechar a laringe e voltar esse alimento para a via, para que ele seja direcionado para o estômago, que é onde ele tem que ir. E aí, as cordas e as pregas vocais, né? Elas estão na laringe, né? E elas têm um papel tanto na respiração quanto na fonação, na fala, né? Então, quando a gente respira, as pregas vocais, elas se abrem, né? Elas se separam e formam uma abertura no formato mais ou menos triangular, permitindo com que o ar passe. Quando a gente fala, as pregas vocais ficam vibrando uma muito próxima à outra, né? E que às vezes pode dificultar a passagem de ar. O que faz a fonação funcionar é essa vibração das cordas vocais, né? Então, é por isso que às vezes, dependendo de como a gente fala, a gente fica sem ar, porque o ar precisa passar e dependendo de como a gente está vibrando para fazer o processo fonativo, de fonação, né? A passagem de ar fica interrompida, né? E por que a gente boceja, né? O que acontece é o seguinte,
quando as taxas de oxigênio lá no nosso sistema nervoso central caem, primeira coisa que o nosso corpo faz é deixar a gente sonolento. Por quê? Se a gente está sonolento, a gente baixa o nosso metabolismo e o nosso gasto de oxigênio fica menor, né? O que acontece? O corpo percebe essa falta de oxigênio cerebral e gera um estímulo para a inspiração profunda, que é o bocejo, né? Na tentativa de falar assim, já estou colocando oxigênio, pode acordar, não precisa fazer o cérebro ficar lento. É por isso, é uma tentativa forçada de gerar oxigênio para o cérebro, ok? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre as principais doenças do sistema respiratório. Primeira delas, o efizema pulmonar. Efizema pulmonar, eu tenho uma perda da elasticidade do tecido pulmonar, né? Eu tenho um processo de obstrução dos bronquíolos com destruição dos alvéolos pulmonares. Bom, se eu tenho destruição dos alvéolos, que são a estrutura que vão fazer a hematose, a troca gasosa, então eu vou ter uma deficiência no processo respiratório, né? E uma das principais causas desse efizema pulmonar é o tabagismo, né? É o fumar. A pneumonia. Pneumonia é um processo infeccioso que acomete o pulmão, especialmente os alvéolos pulmonares, que pode ter como sintoma febre, falta de ar, mal-estar, tosse, dor torácica e aumento de produção de muco. E essa pneumonia, ela pode ser de origem bacteriana, de origem fúngica, de origem viral, né? Agora nós estamos vendo aí, ó, pneumonia viral causada por SARS-CoV-2, né? Pneumonia bacteriana causada por bactérias pneumocócicas, né? A gente consegue ver isso bem, né? Então, geralmente está associada a uma infecção secundária, seja bacteriana, seja viral ou seja fúngica. A asma. A asma, ela é uma doença inflamatória crônica do pulmão. O que acontece na asma? Eu tenho um estreitamento, ou seja, eu tenho uma redução no calibre, na espessura, né, na abertura dos brônquios, com um excesso de produção de muco, e além disso, os brônquios, a musculatura que compõe os brônquios, ela sofre contração rápida e súbita, resultando numa redução e numa obstrução do fluxo de ar, por isso a falta de ar. É como se eu tivesse um calibre assim, que de repente se contraísse e ficasse assim. Então entra menos ar, ou então obstrui durante um tempo e o ar não passa. Por outro lado, a bronquite é um processo, toda vez que eu tenho it, tá, gente? É inflamação. Então, a bronquite é uma inflamação dos brônquios. O que acontece é que os cílios do tecido dos brônquios deixam de varrer. Lembra que eu falei com vocês que ele é um tecido ciliado, que ele funcionava como um filtro para reter as partículas de poeira e micro-organismos, para não deixá-las chegar até o pulmão? O que acontece é que esses cílios param de fazer isso, param de varrer essa poeira, essas bactérias. E esse material passa a se acumular no interior dos brônquios, causando um processo inflamatório e a contração da musculatura desses brônquios, dificultando também a passagem de ar e levando a acessos de tosse, a falta de ar por conta disso, por conta desse processo inflamatório que leva à contração da musculatura brônquica, né? Além disso, temos câncer de pulmão, que é um tumor, né? O que acontece é que, após a exposição a fatores de risco, como o tabagismo, por exemplo, uma célula normal do pulmão sofre mutação em genes específicos que estão relacionados ao processo de divisão celular. O que acontece é que, quando ela sofre essa mutação, essa célula passa a se dividir, a se multiplicar de forma descontrolada, formando um tumor. O câncer, gente, nada mais é do que uma célula que perdeu a sua função e passou a se dividir desordenadamente.
Acontece que esse tumor tem uma série de características específicas que são diferentes do tecido normal do pulmão, por isso que eu disse que ela perde a sua função. Então, uma dessas características que essas células têm é a capacidade de gerar metástase. O que é metástase? Essas células que estão se diferenciando, se estão se dividindo indeterminadamente, descontroladamente, elas se desprendem desse tumor inicial e vão parar em outras regiões do corpo, né? Levadas pela corrente sanguínea. E vão continuando se multiplicando e instalado em outros órgãos. Metástase é isso, tá? E vai gerando novos tumores nesses locais onde elas chegam. E quais são os principais fatores de risco para câncer de pulmão? Tabagismo, seja ele ativo ou passivo, e a inalação de produtos tóxicos, a exposição a metais pesados, todos esses são fatores de risco. E quais são os sintomas mais frequentes de câncer de pulmão? Febre, falta de ar, tosse, dor no peito, perda de apetite, perda de peso, importante, cansaço, ou seja, se confunde com N outras doenças, né? Então, por isso que é importante as pessoas que têm fatores de risco associados, de tempos em tempos, estarem fazendo um check-up e procurando seu médico. Então, aqui eu mostro para vocês uma imagem, um raio-x, mostrando um nódulo no pulmão. E aqui, mostrando para vocês um pulmão de uma pessoa saudável e um pulmão de um tabagista. Então, é óbvio que esse pulmão vai ter comprometimento no processo de troca gasosa. É claro que vai. E aí, eu entro com o nosso último slide, que é mostrando as substâncias químicas presentes no cigarro. São mais de 4.000. Dessas, mais de 50 são comprovadamente cancerígenas, ou seja, são substâncias comprovadas associadas a processo de mutação de células, né? Para vocês terem uma ideia, eu tenho presença de benzeno, que eu acho em pesticida, que eu acho na gasolina. Eu tenho cianeto de hidrogênio, que é encontrado em câmara de gás. Formaldeído, que é fluido de embalsamamento, né? Eu tenho cádmio, que está em bateria de automóvel. Eu tenho chumbo. Eu tenho cetona, aquela que remove tinta e esmalte. Eu tenho também. Eu tenho metanol, que está presente em combustível de foguete. Então, pensa o que isso não causa dentro do organismo. Então, é preciso que a gente tenha consciência que essas substâncias estão aí e essas substâncias são altamente potenciais de causarem um dano irreversível num primeiro momento no nosso organismo, tá? E assim, finalizamos o sistema respiratório humano e espero que vocês tenham compreendido, é muito conteúdo e eu estou à disposição para esclarecer vocês para qualquer dúvida. Nosso próximo tópico, sistema circulatório.